Ativando a gravação. Ok, parece que nós estamos gravando. Sim, estamos gravando. Aí a Mariana perguntou se a aula passada foi gravada. Sim, está disponível no vídeo. No YouTube, tá? Então, já abri aqui para as perguntas. Deixa eu ver uma coisa aqui, desculpa. É isso aqui também. Vou fazer esse material para cá. Ah, desculpa, isso aqui escapou. O que é isso, pessoal? O celular, botar essa desgraça no modo avião. Ativar. Então, gente, como vocês devem estar lembrados, na aula passada a gente deixou algumas poucas questões. A gente falou do programa e eu identifiquei alguns erros no programa, eu corrigi o programa. Então, deixa eu passar isso aqui para cá também. Não é macro para administração, PDF no website, o programa, se eu não estiver confuso, isso foi devidamente atualizado lá no website da disciplina. Então, uma coisa estava errada. Apresentar noções básicas sobre as principais variáveis macroeconômicas. Esse é o objetivo, desculpe, o item. Então, esse é o objetivo. Apresentar noções básicas sobre essas variáveis macroeconômicas, sobre variáveis macroeconômicas como renda, produto, PIB, por exemplo, PIB, inflação, desemprego, e sobre os fatores determinantes dessas variáveis, para entender o que faz a inflação aumentar, diminuir, por que o desemprego, em uns momentos sobe, em outros momentos cai, coisas desse tipo. Além disso, aqui no final, eu tinha me dado conta que eu tinha deixado o IRID, que é outra turma aqui, corrigido para FAC. E eu acho que eram só esses os problemas. O que não deveria ter. Então, o fato que foram corrigidos, e a menos de um lapso da minha parte, foi trocado também no website. Aí, eu vou falar mais um pouco sobre as provas que ocorriam. Pelo menos uma coisa importante sobre as provas eu não falei. Sobre o processo de... Como é que a gente faz as provas. Alguém quer fazer uma pergunta sobre a exposição da aula passada, isso que eu falei aqui agora no começo? Não. Aí, só para vocês, eu mostrei como é que acessava o livro dentro da intranet do FRJ, tem disponível lá, né? Entendi. Não mostrei? Acho que sim, né? Sim, obrigado, Adriano. Aí a Camila colocou um não. Desculpe, deve ser em resposta à Letícia, né? Então vamos lá, gente. Como eu me enrolo com o chat. Se alguém colocou alguma coisa no chat que eu deveria responder ou não responder, por favor, se manifeste oralmente. Ou levanta a mão, ou abre o microfone e me chama. Então, eu disse que queria falar algumas coisas sobre as provas. Então, na verdade, eu quero ir no glorioso website da disciplina. Então, estamos clicando aqui no glorioso Firefox, ensino. Graduação em administração, macroeconomia. Aí, a gente discutiu todo o conteúdo desse website, falamos sobre as várias opções, como eu disse, o livro tem várias versões desse livro, várias edições, tá? Você pode usar diversas opções, como eu disse, inclusive o importante é que você confira o título dos capítulos, sendo que aqui nesta disciplina, se não me falha a memória, foi nesta disciplina, uma aluna falou, professor, consegui esse livro aqui do Menkel, de macroeconomia. Não teve uma aluna que falou isso? Acho que teve. Sim, Maria Eugênia. Obrigado, Maria Eugênia. Lembrando, o autor, esse aqui, o Menkel, ele tem um livro chamado Macroeconomia, que é para alunos de cursos de segundo e terceiro ano de graduação em economia. Não é esse. Você quer o Princípios de Macroeconomia ou que, veja bem, ele tem um livro chamado Princípios de Macroeconomia e outro chamado Princípios de Microeconomia. Você pode interpretar que, assim, ele juntou os dois, botou um em cima do outro, botou uma capa comum e chamou isso de Introdução à Economia. Então, você quer olhar para o Princípios de Macroeconomia
ou para o Introdução à Economia. E o que você tem que conferir é o título aqui dos capítulos. Tem em português, em negrito, em inglês e itálico. Tá? Pelo menos para as edições mais recentes, é essencialmente diferente. A única a questão com... o único ponto que você tem que ficar de olho, aí isso é relevante, que muda muito de uma edição para outra, são os exercícios. Você tem que fazer os exercícios que eu estou passando desta edição, porque, inclusive, por exemplo, eu vou olhar para a lista de exercícios que eu passei na hora de preparar a prova, por exemplo. Então, se eu, por exemplo, tem 5 exercícios, eu peço para você resolver 4, 3 deles, e você não resolve os 3 que eu passei, resolve outros 3, pode fazer uma diferença grande, particularmente na hora da prova. Eu imagino que a essa altura do campeonato todo mundo já conseguiu também os exercícios da edição que eu estou seguindo. Que é essa aqui. Outra coisa que me chamou a atenção aí foi na outra turma, não foi nessa, com certeza. Outro, não, eu estou conseguindo o livro certo, me ajuda, eu estou na dúvida, que eu achei tanta coisa no Menkel. Meus caros, melhor maneira, você vai comprar o livro, ou se conseguiu emprestá-lo, mas quer ter certeza, olha para isso aqui, o ISBN. ISBN é um código do livro, como se fosse o código barra, já são os números. Se tem este ISBN aqui, perfeito. Tá ok? É exatamente este aqui. Por exemplo, olha aqui, esse aqui, tradução da 6ª edição norte-americana, tem este ISBN que eu marquei aqui, e consta da 13ª, da 8ª edição em inglês, tem um ISBN diferente. Olha, os 3 últimos números, 509, aqui os 3 últimos, 886. Outros dígitos também diferentes. Então, a melhor maneira de você ter certeza que está comprando o livro correto é olhar para o ISBN. Quem o professor indicou o ISBN, você olha o ISBN. Ok. Perguntas? Então, falar da prova. O que eu talvez não tenha ficado claro, vamos lá. Clicando aqui em questões, deixa eu até fazer posso até dizer aqui clicando em questões, tem aqui algumas instruções que a gente falou, tá certo? Eu disse, manda foto, não manda PDF. Se você mandar PDF, você não vai ter direito à revisão de prova. Manda para este e-mail aqui, presta atenção ao horário, e como eu disse, é como se fosse uma prova de sala de aula, só que você vai estar em casa, ou no local de trabalho, ou na residência de um amigo, tá? Peço que não se comunique. É absolutamente proibido comunicação entre os alunos. Você vai controlar? Não. Veja bem. Estou dizendo, não se comunique, não pode. É um erro sério. Se for pego e detectado comunicação além do 0, há outras penalidades previstas aí nas regras da universidade. Não faça isso. Bom, mas professor, como é que você vai controlar? Assim, esse mês passado, teve uma aluna que, infelizmente, ela achou que tinha que vir para a aula, entrar aqui nesse link, nesse espaço virtual. Não. No dia da prova, você não tem que logar. Para fazer a prova, você não tem que logar aqui na sala de aula, entrar na sala de aula. Você vai direto para o website, onde tem as questões, e, como eu falei, esse PDF ganha uma segunda página, onde a segunda página conterá as perguntas. Você não tem que estar conectado, logado na sala de aula, se gravando ou exposto a uma câmera. Não tem nada disso. Mas você não controla? Veja bem, gente, não tem nem como. Ou, se tem como, eu não sei. Vai além da... não faz... Muito complicado. Por que eu estou dizendo? Por quê? Por exemplo, aqui para mim agora, a minha tela está dividido, aparecem 9 pessoas. Na verdade, não aparecem 9, não. Aparece como se fosse um usuário. A minha apresentação, um retângulo com a minha tela. Aparece a Camila, o Gabriel, a Ana Clara, o Adriano, a Vivian, 5 alunos, o Vasco da Gama, João Pedro, o símbolo do Vasco, né? 6. Aí apareceu eu mesmo e um outro quadrado dizendo 24 outros. Então, assim, das 30 e pouco pessoas que estão aqui, aparecem para mim 6 alunos. Ouvi dizer que tem jeito de ficar rodando isso aqui no Google Meet, mas não vou fazer isso. E segundo ponto, que também, veja bem, no dia da prova, já tem todo mundo aí fez prova na vida antes de entrar na UFRJ, né? Na escola. Tem aquela coisa, tem que chegar na hora, sentar,
você ficar olhando para frente, não pode ficar fazendo assim, olhando para o lado, até para cima acho que pode, né? Mas o aluno não pode ficar, no dia da prova, você não pode ficar pulando de um lado, dá para ficar quietinho ali, senão o professor vai chamar a sua atenção, né? Todo mundo já fez isso, né? Mais ou menos, a ideia é reproduzir isso da melhor maneira que a gente pode na situação atual, que é a situação da pandemia, com pouco contato entre as pessoas, assim vai. Uma das coisas que não tem no dia da prova na escola, normalmente o aluno tem a obrigação de ter um celular, pegar o seu próprio celular, o seu notebook, seu computador e ficar se filmando, ficar na frente de uma câmera. E também aqui não tem, tá? Tem a complicação adicional para o aluno, é que no fim da prova ele tem que pegar 5, 10 minutos para tirar uma foto, escanear a resposta dele e mandar por e-mail. Então, assim, a única... Uma das coisas, também não quero adicionar complicações / novidades para os alunos. Os alunos estão acostumados a fazer prova de um jeito e vai ter aqui essa chateação adicional de pegar para a resposta dele, digitalizar, seja por foto ou no scanner, e me enviar por e-mail. Não vai ter nada além disso. Eu não vou pedir para o aluno ficar logado e que aí para criar o problema. Que, por exemplo, uma coisa, no dia da se a sua internet está assim, falhando, você ainda pode conseguir mandar um e-mail. Mas se a sua internet vai falhando, seu vídeo vai ficar cortando. Não, o que eu faço? Eu dou 0 para esse aluno? Aí não, é abrir a chance para você ter um bando de problema, um bando de aluno não consegue, digamos que numa turma de 50 tem 3 alunos que a internet ficou cortando e o vídeo não ficou adequado. Aí, o que vai fazer? Aí começa a complicação. Não, então, basicamente, você só tem que mandar o e-mail. A exigência de conectividade que tem para a prova é você, no começo da prova, antes um minuto, na hora que a prova começa, na hora marcada para a prova, você conseguir acessar a internet e pegar as questões, e no fim, quando você estiver terminando, você tem que conseguir mandar o e-mail. Só isso. Você não precisa ficar 50 minutos conectado. Então, deixando claro, no dia da prova, você não precisa logar no espaço virtual da aula para fazer a prova. Você vem aqui neste website, pega a questão, resolve sua prova, no fim, manda as respostas por e-mail conforme determinado, especificado nas instruções. E eu tinha falado, vou falar aqui pela última vez, teve uma diferença, me corrigir. Recomendo que todo mundo pegue este endereço que aqui está, copie ou adicione as suas bookmarks, ou copie e cola em um arquivo Word, em algum lugar, que é o endereço alternativo. Que se no dia da prova o meu website estiver fora do ar, você vai neste endereço alternativo para pegar as questões. Perguntas? Não. Não? Então, vamos em frente. Chega de burocracia. Vamos cobrir a matéria. Então, vou entrar aqui em notas de aula. Tópico 1. Então, a gente começa por este tópico 1. Vamos falar introdução às contas nacionais ou introdução à contabilidade nacional. A expressão é... Professor? Fala. Perdão, você perguntou se tinha alguma pergunta, só que eu estava com um problema no microfone, aí acabou que eu não consegui falar. Mas é porque ontem eu recebi um e-mail da coordenação falando que eu não havia sido alocado em macro. Porém, para a primeira aula e para a aula de hoje, eu recebi um e-mail do senhor. E eu queria saber se tem como se eu verificar se eu estou inscrito, ou se alguém mais da turma recebeu um e-mail do tipo. Bernardo, você recebeu... tem várias coisas. Só para entender. Se você recebeu você recebeu e-mail enviado pelo SIGA, evidentemente, que até eu não mandei outro, né? Você recebeu direto do SIGA, não foi um colega que encaminhou para você, não? Não. Aí fala, caro aluno com matrícula, aí fala o meu DRE, tá. Então você pode fazer o seguinte, depois da aula você me manda um e-mail pedindo para verificar o seu status na lista. E basicamente o que acontece é que eu recebo uma lista de alunos, então o e-mail é enviado para aqueles alunos, mas às vezes aparece um comentário do lado, horário sobreposto, falta pré-requisito, esse tipo de coisa. Entendi. Então, eu pensaria que se a coordenação, a secretaria falou que há algum problema na sua matrícula, é importante que você realmente verifique. Você pode me mandar um e-mail que depois eu te digo o que aparece para mim na pauta, tá? Okay. E isso aí tem uma coisa importante, que acontece o seguinte, chega no final do semestre, eu entro num campo para lançar nota. Tem que ter um campo para lançar a nota do aluno. Semestre passado, numa outra disciplina, aconteceu de ter 3 alunos, tinha um nome lá para mim, não tinha o campo para lançar a nota. Eles fizeram o curso, fizeram prova, eles estavam com alguma pendência na matrícula, eu informei a nota, não consegui lançar a nota, eles foram discutir com a Secretaria de Relações Internacionais, tá? Então, isso tem que você tem que realmente dar uma olhada nisso depois.
Ok. no e-mail, e aí eu te informo o que aparece para mim. Ok, vou enviar, obrigado. Mais perguntas, gente? Bom, então esse tópico, contas nacionais, às vezes as pessoas falam contabilidade nacional, contabilidade talvez seja uma boa palavra, é a maneira com que os economistas tentam medir, assim como os contadores. Vocês devem estar fazendo, acho que o curso de contabilidade agora, ou já fizeram um curso, ou talvez o primeiro seja agora, né? Tentam registram informações importantes a respeito de uma entidade como uma empresa ou uma organização sem fins lucrativos, ou até de condomínio. Pelo que eu posso, tendo CNPJ, eu acho que tem que ter apurar balanço. Então, instituições que eu nem imaginava, por exemplo, uma associação científica, eu achava que não tinha balanço patrimonial, não, ela faz balanço, levanta balanço patrimonial, tem que registrar demonstrativo de resultado, registrar balanço, tudo isso. Eu não sei se condomínio de prédio você tem que fazer também, eu imagino que sim, mas não tenho certeza. Mas assim, aqui no Brasil, muita gente, muitas entidades que eu nem imaginava tem que apurar balanço. Mas, por exemplo, um bar, uma empresa que é só um bar, por menor que seja, ela tem que ter um contador, apurar o balanço, fazer o demonstrativo de resultado, essas coisas. E uma grande empresa como a Vale também. Os economistas fazem algo que seria equivalente, mas não para uma empresa, para o país como um todo. Então, basicamente, isso é como se fosse a contabilidade do país, onde você vai tentar medir informações como renda, produção, aquilo que nós chamamos de PIB, nós vamos falar aqui nesse tópico, tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Então, primeiro comentário que eu vou fazer, falando assim, fato, para a economia como um todo, é preciso que o valor da produção seja igual à despesa, que seja igual à renda. Vou botar aqui uma coisa para os senhores. Quando eu era pequenininho, um pouquinho menor que você, estava para entrar na universidade, ou na verdade estava terminando o que hoje chama de ensino médio, né? Um ano, 2 internautas, eu comecei a pensar para que eu vou... Na época tinha vestibular, né? Não era Enem, e você tinha que escolher a área, se queria economia, direito, engenharia, biologia, no ato da inscrição, depois não se acaba. Agora, pelo que eu entendo, no Enem você faz a prova, você pode ir trocando, se quer economia, contabilidade, à medida que eles vão preenchendo as vagas, não é isso? Não é? Sim ou não? Estou errado? Na verdade, você faz a prova e aí você, durante um período de inscrição, você pode ficar trocando isso. Trocando isso. Só depois que a prova é corrigida. Mas acho que apesar de ter essa oportunidade de trocar, mesmo assim você tem que ter uma ideia, né? Para nem que sejam as suas 2, 3 primeiras opções. Eu quero, minha lista é assim, administração, economia e psicologia, ou minha lista é engenharia, medicina e direito, seja lá o que for. Tem que... Bom, antigamente, basicamente, você já tinha que dizer que queria economia, engenharia, contabilidade, direito, sociologia, e ficava fixo aquilo lá. E aí eu comecei a pensar, o que eu quero fazer, não sei o quê. Aí eu, por motivo diverso, de interesse em economia, na verdade, que eu estava terminando o segundo grau em 85, era justamente o final do regime militar, a economia brasileira estava numa crise forte, a inflação disparando, e em 82 o Brasil tinha entrado numa crise de dívida externa muito séria. Não foi só o Brasil, a Argentina, a México, os países do terceiro mundo também. Então aquilo estava sempre lá no alto das manchetes de jornal. Eu queria entender aquilo. O que é isso? Eu comecei a ficar curioso. Eu tinha uma curiosidade com aquilo. E apesar de que eu, na época, eu achar que se eu não tivesse nenhuma preocupação com o mercado de trabalho, era a minha primeira opção, seria história. Mas assim, para história, eu achei o mercado de trabalho muito restrito. Então eu prefiro procurar alguma coisa que me abra mais portas no mercado de trabalho. Então achei que economia seria um bom compromisso entre o meu interesse em gostar de história, possibilidade de abrir porta no mercado de trabalho, e sabia que economia tinha matemática, apesar de não ser assim, alguma coisa que eu gostasse, mas também não odiava. Eu não tinha dificuldade com matemática, mas, por exemplo, não gostava de matemática suficiente para querer fazer matemática pura ou engenharia. Né? E também a matemática pura basicamente cairia na mesma situação que história. O mercado de trabalho é relativamente mais restrito do que um curso como engenharia ou economia. Então eu resolvi fazer economia. Mas na minha cabeça, eu pensava o seguinte: existem coisas ruins no mundo porque o governo é malvado. Assim, o governo militar era extremamente impopular. Então, assim, na minha cabeça, tira esse pessoal do governo, coloca um pessoal bonzinho lá e
pact! Assim, num clicar de dedos, num passe de mágica, o Brasil vira um país desenvolvido. Acaba a pobreza, acaba o alcoolismo, acaba tudo de ruim. Vira um paraíso na Terra. Claro que não é assim, né? Não é assim. Mas eu cheguei na universidade pensando nisso. Aí, uma das que eu vou te fazer economia, que comecei a tomar um chá de realidade e aprender que as coisas não eram tão simples assim. Porque a gente vai ver aqui, espero que isso fique claro, que aquilo que nós chamamos de renda, recurso, por exemplo, salário, aluguel, aluguel assim, renda para o proprietário do imóvel, recebe aluguel, juros, lucro para os proprietários de um empreendimento, de uma empresa, você soma tudo isso e deixa claro, renda é o que os economistas chamam de remuneração de fator de produção. Fator de produção, vou listar alguns como exemplo: trabalho, capital, recursos naturais, por exemplo, como terra. Tá? A receita de uma empresa, por exemplo, uma empresa vendeu um sorvete ou um café, isso é receita, não é renda. Então, o somatório a renda total da economia, somatório todos os salários, todos os aluguéis, todos os lucros, soma tudo isso. Isso tem que ser igual ao valor total da produção da economia. Só que aqui a definição do que é valor da produção está meio vago. A gente vai tentar deixar isso mais claro. Tá? Basicamente, aqui é o valor da produção de bens finais. Então, qual é a consequência disso? Isso em valor. Então, basicamente, se alguém chegar e olhar, olha, um dado país produziu lá na unidade daquele país, não uma unidade monetária comum, eu falei, né, quer dizer, unidade monetária, peso, que é várias moedas na América Latina, tem nome de peso. Tem um peso mexicano, na Argentina também, Chile também, acho que é peso, se não me falha a memória. Esse país aqui produziu o equivalente à produção de bens finais, vou dizer, a produção, o valor total da produção, 5 bilhões de pesos. Então, meus caros, a renda total daquele país é 5 bilhões de pesos. E a consequência disso é a seguinte: para que você tenha um incremento na renda, você tem que ter um incremento na produção. Então, para dizer que assim, a ideia de que vamos aumentar a renda das pessoas, os políticos adoram fazer, e parece que quando eu vi a discussão assim, vamos aumentar a renda das pessoas, dá dinheiro para as pessoas, para que isso aconteça, faça algum sentido, traga algum benefício, você tem que aumentar a produção de bens na economia, bens e serviços. Mais automóveis, mais refeições, mais arroz, mais feijão, esse tipo de coisa. Porque se você manter a produção constante, mas dá um jeito, faz mais que aumentar o valor da renda, o valor monetário, a produção fica fixa, você dobra a renda, o que vai acontecer é dobrar os preços. E qual o ganho que tem para as pessoas? Se os preços dobraram. Então, a renda é o dobro, mas os preços dobraram. Nada. Ok? Perguntas até aqui? Não? Então, a gente vai atacar a figura 1, tentar já começar a ilustrar isso aqui, uma figura 1 da página 185 deste livro texto, que é o chamado fluxo circular da renda. Aí eu vou perguntar para os senhores chegaram a discutir isso no curso de microeconomia, que acho que foi semestre passado? O fluxo circular da renda? Às vezes é discutido também no curso de micro. Ninguém falou nada, eu vou assumir que não foi discutido. Então, vou tentar... Bom, eu estou fazendo essa matéria agora, então. Tá. Ainda nem começou, na realidade. Tá, ok. Então, vamos lá. Eu tenho que abrir aqui o meu quadro negro, o substituto do quadro negro. Vamos lá. O programinha que faz parte do conjunto de recursos que substitui o quadro negro, ou seja, esse programinha mais o hardware, o tal de mesa digitalizadora. Então, vou tentar ter muito melhor no livro, vou tentar fazer algo parecido. Então, a gente tem que puxar esse negocinho para cá. Esse programinha, evidentemente, é bem útil, mas até hoje eu me enrolo com ele. Algumas vezes acontece algumas coisas que eu tenho que fechar o programa, não consigo desfazer, tenho que fechar o programinha e abrir de novo. Então, vamos lá. Vou botar um círculo. Não, mas eu quero... É assim não, azul, né? Vou fazer aqui em azul. Tá com cinza. Desculpa, a gente fazer o círculo e escrever o que eu quero.
Mercado de bens e serviços. Peço desculpa pela caligrafia, mas a gente vai ter que se virar com isso. No mundo real, minha caligrafia é um pouco melhor. Tá? Então, e só para deixar claro, o que a gente chama de mercado de bens e serviços não tem uma localização física, ainda mais nos dias de hoje com a internet, né? Por exemplo, quando a gente pensa numa feira livre, aquela que você pode comprar peixe, frutas, que tem normalmente de manhã, né? Varia de localidade, quer dizer, em alguns bairros, alguns locais tem uma feira na segunda-feira, outros tem uma feira na terça, varia de local para local do Rio. Nós chamamos de feira livre, lá também é um mercado, mas não é só a feira livre que é o mercado. Então, quando a gente pensa no mercado de bens e serviços, coisa abstrata, não tem uma localização geográfica definida. Tá? Então, basicamente, é uma abstração teórica onde nós podemos comprar e vender bens, deixar aqui para nós, deixar claro, bem é algo que tem existência física. Então, essa caneta aqui é um bem, o meu óculos é um bem, este livro aqui também é um bem, ao passo que um corte de cabelo é um serviço, uma sessão de cinema é um serviço, você não consegue, tá? E uma consulta médica é um serviço também. Às vezes vai ser falado simplesmente bens, a parte vai estar contemplando tudo, bem e serviço. Mas, assim, estritamente falando, tem existência, aquilo que tem existência tem serviço, então, o nome de serviço. Um serviço que a gente presta, corte de cabelo, consulta médica, orientação de um advogado, coisas desse tipo. Aí a gente vai colocar aqui à direita as famílias, e seguindo o livro, vou colocar como um retângulo. Aqui à esquerda, nós vamos colocar as empresas. E aqui a gente poderia colocar não só, aqui pode colocar organizações, como também entidades não, sem fins lucrativos. Mas como o livro fez, vamos deixar só empresas. E vamos colocar aqui embaixo, vai ter um outro círculo, vai ter um outro mercado. Mercado de fatores de produção. Já vou tentar deixar claro o que é um fator de produção. Que também deveria ser um círculo. Então, isto aqui é um círculo, lá em cima e embaixo, círculo, à direita e à esquerda, empresas, famílias com um retângulo. Com o desenho do livro. O que é um fator de produção? A atividade produtiva requer insumos. Por exemplo, um restaurante ele precisa de arroz, feijão, mas não é só carne, né? Mas não só tempero, não só isso, pimenta, sal, essas coisas. Precisa ter fogão, precisa ter gás, precisa ter energia elétrica. Tudo isso são, vamos pensar assim, insumos produtivos para gerar o produto. Então, são os inputs, em inglês input, para gerar o output, que é o produto que o restaurante vai vender, refeições. Mas tem uma diferença, na prática, a gente vai fazer aqui, separar esses insumos produtivos em dois grandes grupos. Num grupo, a gente vai colocar aqueles insumos que se transferem fisicamente para o produto final. Por exemplo, no caso do restaurante, a carne, ela vai, uma carne que o cozinheiro tempera e cozinha, ela é servida para o consumidor, tá certo? Se transfere fisicamente para o produto final. Então, a carne é um insumo que se transfere para o produto final, é um insumo produtivo. Estamos falando de uma empresa que produz móveis, a madeira que ela utiliza também se transfere para o insumo final, para o produto final. Há também outros insumos que a gente vai colocar, que se esgotam ou não estão disponíveis para uma nova rodada para o processo produtivo. Por exemplo, no caso do restaurante, o gás. O gás que o restaurante utiliza para cozinhar um arroz não está disponível amanhã para cozinhar uma nova leva arroz ou cozinhar um bife. Tá certo? Então, no caso do restaurante, a carne, o arroz,
feijão, os temperos, a energia elétrica, a água utilizada na cozinha, o óleo, eles estão numa categoria que a gente chama, que eu não vou dar um nome, que não é fator de produção. A grande característica do fator do insumo que a gente chama fator de produção é que ele não se transfere fisicamente para o produto e está disponível na próxima para produzir para uma nova rodada de produção ou até para trabalhar em outro local. Por exemplo, o cozinheiro, não é exatamente o cozinheiro, é o trabalho que o cozinheiro fornece. O cozinheiro, ele trabalha, ele fornece o trabalho dele para o restaurante, vamos assumir que ele é empregado. Aliás, se fosse o dono o próprio dono do restaurante é quem está cozinhando, você pode dizer que ele está contratando a si próprio para fazer essa abstração. Vamos pensar que facilitar, supor que o cozinheiro é um empregado do restaurante. Ele pode fornecer trabalho amanhã. Então, assim, trabalho é um fator de produção. Capital, mas não é no sentido de capital financeiro, não. Que não é capital físico. Prédios fazem parte do estoque de capital, que a gente chama de capital ou estoque de capital. O fogão, até vou pensar, no caso de um restaurante, até a louça e os talheres, você pode dizer que faz parte do estoque de capital, porque você utiliza, por exemplo, o prato para servir a refeição, você pega o prato, lava, e ele pode usar esse prato amanhã para servir uma nova refeição, ou daqui a uma hora, né? Ou seja, então, os fatores de produção são essencialmente trabalho, os dois, como a gente falou mais, trabalho e capital. Onde capital você tem prédios, está lá dentro, tem rodovias, equipamentos como um torno mecânico, como o forno de uma siderúrgica, faz parte do estoque de capital também. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Tem outro também que às vezes o pessoal fala recursos naturais. Então, mas deixando claro, o recurso natural, se eu pensar, por exemplo, o tomate. Não. O tomate é um insumo que você corta, pica o tomate, coloca na salada, ele é como a carne. Eu também viria da natureza a carne, né? E recurso natural, assim, a terra, por exemplo, no caso de, pensam em um empreendimento agrícola, a terra, o lote de terra que é utilizado para produzir milho, está disponível para várias safras, né? Ok? Perguntas. Então, às vezes, ao invés de falar em recursos naturais, o pessoal fala terra, trabalho e capital. Ou às vezes fala trabalho, capital e recursos naturais. Às vezes só trabalho e capital. Então, perguntas até aqui? Então, só outra coisa. Os fatores produtivos, eles são transacionados, assim como os bens e serviços. Compra-se e vende trabalho, a capital aluga-se, alguém pode alugar um imóvel para montar o seu restaurante ou o seu salão de beleza, e assim vai. Bom, neste exemplo aqui, não aparece governo. Você pode imaginar que é uma sociedade simples, sem governo. E para facilitar, pensa que é também uma sociedade que chama economia fechada, que não transaciona com o resto do mundo. Tá? Bom, aí o que a gente tem aqui? Aqui no mercado de bens e serviços, as famílias vão no mercado de bens e serviços, vão entre aspas, né? Por exemplo, eu entro hoje no Mercado Livre, compro alguma coisa como se eu tivesse ido no mercado de bens e serviços. E elas compram bens e serviços. Então, tem uma setinha, essa que eu coloquei aqui. Vou tentar agora colocar com outra cor. Então, o azul para esses 4 blocos. E botar as setinhas com... Não, desculpe, permitam-me fazer... eu vou tentar, que eu vi que o livro diferenciou, eu vou usar vermelho aqui. O que eu estou colocando em vermelho aqui está em azul no livro. Um azul clarinho. Então, isso aqui, bens e serviços. É difícil escrever nisso. Comprados. Agora, de quem as famílias compram esses bens e serviços? Podemos dizer com abstração que elas compram das empresas, que na verdade pode ter uma família vendendo serviços para outra família. Por exemplo, posso contratar até ao invés de ir num salão de beleza, procurar uma pessoa para cortar o meu cabelo, tese, tá? Ou às vezes precisa fazer um reparo numa torneira, ao invés
do morador do imóvel onde a torneira está pingando, de chamar uma empresa para fazer o reparo, ela contrata um daqueles mestres de obra, bombeiros, um indivíduo, né? Para poder. Mas você pode também pensar o seguinte: esses indivíduos que trabalham autonomamente, você pode separar assim: olha, quando ele está atuando como consumidor, ele faz parte das famílias, e ele tem uma empresa fictícia, existe uma empresa fictícia que é composta só por ele. Tá? Pode pensar dessa forma, se você quiser. E essas famílias, elas não ganham esses bens por nada. Elas têm que pagar por esses bens. Então, elas efetuam despesas. E até vocês verem, eu não estou inventando. O livro colocou aqui, igual ao PIB. Vou deixar PIB, vai ser igual à produção. Tá? Então, o que está acontecendo? As pessoas recebem esses bens e serviços, elas consomem, elas estão pagando tem que pagar por esses bens e serviços. Esses recursos que as famílias, os pagamentos que elas efetuaram, entram para as empresas. As despesas das famílias, as famílias compraram alguma coisa, alguma empresa vendeu algo. Então, o nosso autor coloca aqui como são as receitas das empresas, e ele diz também que é igual ao PIB. Tá? Perguntas até aqui? Agora, tem um outro ponto importante, que esses bens e serviços comprados não caíram do céu. Essas empresas produziram, levaram esses bens ao mercado, pode interpretar assim. Você pode, de uma forma abstrata, pensar que tem uma sociedade bem simples, tem uma praça lá nessa sociedade onde as empresas colocam os produtos, expõem os produtos, as famílias chegam, quero esse, quero aquele. Bens e serviços. Então, aqui, bens e serviços vendidos. São justamente os bens e serviços que as famílias compram. Vou botar isso aqui para cá. Bom, acabou? Não, tem uma parte aqui embaixo que nós vamos preencher ainda. Agora, o que essas famílias fazem? Elas não apenas compram bens e serviços. Da onde elas tiram esses recursos que elas gastaram no mercado de bens e serviços? Essas famílias, elas vendem ou alugam fatores produtivos para as empresas. Elas levam para o mercado de fatores de produção. Deveria ser uma setinha. O que nós estamos falando? O trabalho, terra, e capital. Mas às vezes a empresa é dona da fazenda, uma empresa agrícola, é dona da fazenda. Não. Vamos simplificar. Suponha que a empresa não é proprietária dos fatores produtivos, ela sempre aluga das famílias. Tá? Então, basicamente, todos esses fatores, o trabalho certamente pertence às famílias. Vamos simplificar, também as famílias são donas de toda a terra, de todo o estoque de capital e alugam isso para as empresas. Ok? E o que as empresas fazem? Elas remuneram as famílias por esses fatores, pela utilização desses fatores de produção. Então, isso vai ser a renda das famílias. É daqui que as famílias tiram recursos para efetuar essas compras que elas fazem no mercado de bens e serviços. Então, isso aqui o nosso autor, ele colocou aqui embaixo, mas está um pouco apertado, vou escrever à direita aqui. Ó. Renda, que ele alerta que é igual ao PIB. Tá? Alguma pergunta até aqui, gente? E aí, o que acontece? As famílias levam esses fatores de produção para o mercado, e lá alugam, e esses fatores são
as empresas recebem, utilizam esses fatores. Vermelho, eu estou usando aqui, substituir o azul do livro pelo vermelho. Então, isso aqui são os fatores de produção. Não precisa ficar na diagonal, acho que eu consigo botar na vertical, na horizontal, desculpa. E produção. Só para não ter dúvida, esses fatores de produção que eu estou circulando, marcando aqui com o mouse, acho que aparece para vocês, né, como se fosse uma cruz circulando, né? Então, exatamente, justamente esses aqui, trabalho e terra capital. E tem um último setinho para a gente colocar, uma setinha preta que vai vir daqui para cá. E aí eu acho que eu fiquei sem espaço, então vou colocar aqui com um asterisco, tá? Peço desculpas por isso, o livro está melhor. E vamos escrever aqui no meio, que tem um espaço grande vazio. No asterisco, o livro escreveu salários, aluguéis e lucro. Então, salário, a remuneração do trabalho, aluguel, a remuneração da terra, lucro, a remuneração do capital. E o autor chama a atenção que isso tudo aqui junto vai ser igual ao PIB. Tá? Então, esse diagrama é chamado de fluxo circular. Essa figura é chamada o diagrama do fluxo circular, que ilustra como renda e produto, fatores de produção circulam na economia. Alguma pergunta até aqui? Professor, eu tenho. Deixa eu te perguntar. Nos fatores de produção, você disse que ele não se transfere para o produto e mais alguma outra coisa está sempre disponível? Está disponível para a próxima rodada de produção, para próximas rodadas de produção. Por exemplo, pensa num restaurante, como eu tinha falado. O arroz vai servido para os consumidores, aquele arroz você não pode utilizar mais, né? Tá claro? Sim. A energia elétrica e o gás utilizado, por exemplo, para produzir as refeições na segunda-feira, na terça não estão à disposição. Você precisa de mais gás, mais energia elétrica, concorda? Concordo. Mas, por exemplo, o primeiro cozinheiro que trabalhou na segunda pode trabalhar na terça. O mesmo estabelecimento físico, a loja, onde o restaurante operou na segunda, ele pode operar na terça, isso faz parte do capital. O cozinheiro é do trabalho, tá ok? Então, esses não se transferem. Veja bem, a loja não se transfere fisicamente, o estabelecimento físico, né? Não se transfere fisicamente para os pratos que o restaurante serve, assim como o cozinheiro. E também outro que faz parte da capital, o fogão que o restaurante utiliza, também não se transfere fisicamente para o produto final, né? Tá ok? Então, você pode dizer que o fogão está dentro do estoque de capital que o restaurante utiliza. Tá legal? Ok. Obrigada. Tá mais claro, Maria Eugênia? Ficou sim, só faltou eu anotar essa última parte. Agora ficou beleza, obrigada. As perguntas. Ok, tem alguns comentários no chat, espero não ter perdido nenhum. Se alguém tiver dúvida, por favor, fale. Eu colocado uma dúvida. Deu um mouse, o diabo. Esses dois monitores, que às vezes o mouse some, eu fico perdido. Eu não descer isso aqui. Já estou lá embaixo no chat. Bom, então, a gente discutiu. Tem esse desenho no livro, evidentemente muito mais bonito do que o que está aqui no quadro, tá? A diferença é que no livro já está pronto, você não tem o professor, não tem os comentários que eu fiz aqui nesse momento. Aí eu depois, então, veja bem, aqui na nota de áudio tem a chamada para a figura 1. Aí depois que eu... Então, basicamente, a ideia é a seguinte, na minha cabeça. Aqui eu apresento a figura 1, comento a figura 1, e aqui digo o seguinte, nós vamos discutir essa questão de forma mais detalhada mais à frente, ou seja, essa igualdade. Que questão? Essas duas, que aqui tem duas igualdades, valor da produção igual a despesa e despesa igual a renda, ou seja, essa linha aqui vai ser discutida com mais detalhes mais à frente. Então, entra no tópico a mensuração do produto interno bruto, que é o PIB. Ou seja, a sigla PIB, que a gente ouve o tempo inteiro, a expressão completa é produto interno bruto. Então, a definição do livro é a seguinte, é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais
produzidos em um país em um dado período de tempo. Então, o que ele vai fazer? Apresentei a definição, agora a gente vai dissecar essa definição. Vamos sair falando de o que é de cada passagem. Tem uma frase, deve ser, são 2 linhas, uma linha e meia, um pouco mais do que uma linha e meia. A gente vai discutir isso aqui por uns 5 minutos, possivelmente. Então, vamos lá. No final aparece, essa é a parte mais simples, em um dado período de tempo. Usualmente ano ou trimestre. Por exemplo, a gente vai falar o PIB do Brasil em 2020, ou seja, está mensurando a produção, no sentido que ele vai definir, tentar deixar claro, de 1º de janeiro de 2020 a 0 hora de 1º de janeiro de 2020 à meia-noite do dia 31 de dezembro de 2020. Ok? Isso aí, então, eu estou olhando por ano. Às vezes também a gente fala no PIB trimestral. Tá? Pode-se falar no PIB mensal, mas não tem apuração oficial. Então, o que eu estou dizendo? No Brasil, quem apura o PIB é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE apura o PIB anual e apura o PIB trimestral. Outras entidades tentam fazer estimativas do que seria o PIB mensal. Tá legal? Mas o IBGE não faz um cálculo do PIB mensal. Perguntas? Nenhuma até aqui, gente? Não? Tá. Curiosidade. Provavelmente não, mas pode ter acontecido. Vocês discutiram o conceito de PIB no curso anterior de micro? Sim ou não? Ninguém falou nada, imagino que não. E não é assim, basicamente isso é para ficar para o curso de macro mesmo, tá? Aí, por que a palavra bruto? Você tem bruto, aí o líquido é depois do imposto. Não, basicamente não. A gente está acostumado com contabilidade não, pensando em imposto de renda líquida, tinha renda, tirou o imposto, ficou com a renda líquida. Basicamente, tem uma subtração, mas não vai ser de imposto. Aliás, teria, ou seja, o bruto é que antes de uma certa subtração que seria um líquido. Então, vamos tentar deixar claro. Isso. A gente está falando do glorioso PIB. Tá, aqui, a caneta tinha sumido. Produto interno bruto. Aí, então, você tem um bruto, vai ter uma subtração, vai gerar um líquido, que deveria ser produto interno líquido. Sim. Mas, geralmente, você não vai achar essa sigla por aí, tá? Mas que subtração seria essa? Eu escrevi nas notas de aula, a despreciação do estoque de capital não foi subtraída. Então, vamos lá. O que é o estoque de capital? É o conjunto de todo o estoque de capital, o conjunto de todo de um tipo de fator produtivo, capital, estoque total de capital. O que está lá dentro? Rodovias. Nós utilizamos as rodovias na nossa atividade produtiva? Sim. Então, as rodovias fazem parte do estoque de capital. Portos fazem parte do estoque de capital. Edificações, seja por mais simples que seja, isso faz parte do estoque de capital. Tá? Então, a construção de um prédio, mesmo que seja residencial, contribui para aumentar o estoque de capital. E por que o estoque de capital é importante? A gente precisa dele para produzir os bens. E por que a gente quer produzir esses bens? Aliás, vamos aproveitar aqui e dar uma parada no tópico que a gente está discutindo. Vamos lembrar o seguinte, senhores. Economia é a ciência da escassez. Não, eu estou mentindo, não estou? A economia é a ciência da fartura, não é isso? Não, estou certo ou estou errado? A economia é a ciência da maldade? Escassez, obrigado, Thierry. Provavelmente no curso de Micro 1 vocês ouviram falar que a economia existe ou algo similar. A economia existe como ciência porque os recursos são escassos relativamente aos nossos desejos, por exemplo, as nossas ambições, nossos interesses, nossos anseios. Eu quero ir para a Lua. Agora já tem viagem espacial, né? Já tem algumas pessoas com muito ricas já estão indo dar volta na órbita da Terra, né? Mas eu poderia inventar o seguinte: não, eu quero ir para a Lua num foguete de ouro. A gente não tem como. Não existe isso. Não existe um foguete de ouro. Ainda mais para me levar para a Lua ou qualquer outro lugar do mundo.
do mundo, não, da galáxia, né? Do universo. Tá? Então, os nossos desejos são essencialmente, se não ilimitar, mas nossos desejos são consideravelmente mais amplos do que a nossa capacidade de atendê-los. Tá certo? Então, relativamente aos nossos desejos, nós temos claramente uma escassez. E, na verdade, a gente acho que, mesmo que eu já vi, a gente vê uma maluquice, mas tem gente que acredita, sociedade pós-escassez. Eu falei, meu Deus, não dá, está errado. Assim. Mas diz assim, não, eu acho que assim, o capitalismo é malvadão. Isso era uma coisa lá do final do século XIX, eu acho. Era século XIX. A gente vai suplantar o capitalismo com uma revolução socialista, e aí não vai haver escassez. E a ideia era isso, não foi exatamente o contrário. Que quando você suplantasse o capitalismo, o socialismo seria a produção seria muito mais eficiente, muito mais eficaz, e não foi isso que aconteceu, foi exatamente o contrário. Mas, então, assim, você chegaria numa situação de não haveria escassez. Não faz sentido nenhum. Talvez venha fazer um dia. Por quê? Suponha, vamos pensar o seguinte, que o ser humano consiga um dia produzir de tudo que todo mundo quer. Não tem problema nenhum. Ainda assim, teria um fator. Por exemplo, você quer ir num foguete para a Lua? Vai. Você quer um foguete de ouro para ir para a Lua? Vai. Você quer... Está aqui o foguete. Você quer voltar no tempo e ver como era a Baía de Guanabara quando os portugueses chegaram? Aperta esse botão aqui que está feito para você. Okay. É claro que é difícil imaginar como isso possa acontecer, mas nenhum de nós vai viver para ver um estado desse tipo. Mas vamos supor que isso aconteça. Ainda assim, teria um recurso escasso, meus caras. Qual? O tempo. Nós não vivemos para sempre. Então, se você não passa demais, eu pudesse ter tudo que eu quero, assim, qual o livro que você quer? Você não precisa escolher se vai comprar o livro A ou B. Pega o livro que você quer. Você tem dinheiro para comprar qualquer livro. Pô, mas não vai dar tempo para eu ler tudo que eu queria ler. E aí? Qual é a viagem que você vai fazer? Você faz a viagem que você quiser. Você não precisa, quero passar, estou com dinheiro aqui para fazer uma viagem, mas não posso ir para os lugares A e B, porque eu não posso ir para o A ou para o B. Não, acabou esse problema, Alexandre. Tem dinheiro aqui para você viaja o que você quer. Quer ir também para o lugar C? Vai. Bom, mas aí possivelmente eu ia morrer antes de conhecer todos os lugares que eu tenho vontade de conhecer. Não é pensar que eu quero ler livro e outras coisas. E talvez eu queira assistir um filme, um programa na TV também, né? Ou talvez eu queira também um dia sentar num café na beira do mar, na beira de uma floresta agradável, ficar tomando café, lendo um livro no café, ou simplesmente apreciando a vista, né? Parece que, assim, mesmo que a gente consiga chegar nessa situação, eu não vejo como ela acontecer, de você ter a abundância de você quer alguma coisa, toma aqui, ainda estaríamos restritos pelo tempo, ainda assim haveria escassez. Então, voltando ao ponto, o ponto central aqui, lembrar, a gente não vai estar falando isso toda hora, mas isso está por trás de tudo. Economia é ciência da escassez. Se não existisse escassez, não existiria esta disciplina. E provavelmente não existiria o curso de graduação que os senhores estão fazendo. Por que você se preocupar? Você tem de tudo, por que você vai administrar a empresa? A empresa fez um restaurante, fez uma comida horrorosa, ninguém quer comprar, não tem problema. Já perdeu um tempo ali, jogou um arroz fora, alguma coisa, mas tem arroz a dar com uma quantidade infinita de arroz, pois não há escassez. Tá? Evidentemente, esse mundo não existe. Não acredito que vai existir, como eu disse, mesmo que um dia isso aconteça, ainda tem um problema na limitação do tempo. Entendeu? Então, precisaria fazer alguma coisa que o ser humano viver para sempre. E não apenas viver para sempre, né? Não envelhecer, que eu acredito faz diferença. A pessoa com 50 anos não é a mesma coisa. Já tem mais de 50 anos, não é a mesma coisa que ela ter 20 e poucos. Então, tem diferença também, tá? Bom, então, a gente está preocupado com a nossa produção porque a gente tem que atender às nossas necessidades e a gente precisa de recursos para produzir. Recursos produtivos, que são de trabalho, capital. Tá certo? Então, no estoque de capital estão incluídos o estoque de capital. As rodovias, os prédios, não só prédios, todas as edificações estão incluídas, inclusive residenciais.
estabelecimento, como eu falei, todas as edificações, então todos os prédios da UFRJ, todos os prédios de entidades privadas também fazem parte do estoque de capital. Portos, máquinas como um torno mecânico faz parte do estoque de capital, até coisa simples, como um martelo faz parte do estoque de capital. Se for pensar, o martelo, o prego é diferente. Você está construindo um móvel, o prego fica no móvel, vai embora junto com o móvel, normalmente, né? Enquanto o martelo faz parte do estoque de capital, uma ferramenta que o marceneiro, que é utilizada pelo trabalhador, tá? E uma coisa que acontece é que o estoque de capital se deprecia, ele se deteriora ao longo do tempo, mesmo sem uso. Por exemplo, uma rodovia, o simples fato de, mesmo que não passe um carro lá, a chuva e o sol vão deteriorando o asfalto. Um prédio, a pintura externa vai ficando pior, e não é só que fica mais feio, eu não sabia disso, me lembro depois. A pintura de qualquer edificação ajuda a impermeabilização para a água da chuva não ir para dentro do imóvel. Então, quando tem uma infiltração, às vezes, dentro, na parede de um imóvel, né, você também tem um vazamento no cano. E, às vezes, aqui a parede do lado de fora já está com... não só para emburacar, a pintura já tem que dar uma nova camada de massa, de pintura, para proteger a edificação. Então, mesmo que o imóvel não seja... o bem de capital não seja utilizado, ele se deteriora. Ainda mais levando em conta que é utilizado. Então, assim, os carros passando em cima do asfalto da rodovia vão estragando o asfalto, um elevador num prédio subindo e descendo ali, uma hora começa a consumir algumas partes que têm que ser trocadas periodicamente, e assim vai. Então, você pode imaginar o seguinte, parte daquilo que nós produzimos, pensa assim, no ano, tem que ser utilizado para repor o estoque de capital, para repor a depreciação. Então, você pode imaginar o seguinte, o PIB, ainda em tudo que a gente produziu, tudo entre A, depois vai tentar deixar claro o que está nesse tudo. Dado que você está com esse valor na mão, uma parte, digamos que isso aqui foi 250, mas a depreciação foi 30. Você conseguisse apurar o quanto o capital perdeu de deterioro, você imputa um valor monetário para isso de 30. Então, o produto interno líquido seria 220. Perguntas até aqui, senhores? Nenhuma? Tem algum aluno ainda em aula? Sim. Obrigado. Porque, assim, essa é uma coisa ruim desse sistema. Às vezes eu fico pensando, eu estou falando sozinho, e quando você no mundo do ensino presencial, você olha e você vê os alunos sentadinhos ali, né? Às vezes você até pensa que eles não estão prestando muita atenção, mas estão na sala de aula. Obrigado pela resposta, Letícia. Obrigado pela gentileza. Professor, só uma dúvida rapidinho. O senhor falou que estoque de capital estaria pratos no sentido de um restaurante, mas a comida não seria estoque de capital? É só para ter uma definição melhor, que eu fiquei meio perdida. Tudo bem. O prato se pode... Eu tenho uma pergunta. Que uma coisa é o conceito teórico que a gente apresenta aqui em sala, tá legal? Em aula. Outra coisa é como o IBGE, que, veja bem, se você for pensar, não tem como, depois ele vai dizer, mensurar o PIB perfeitamente. Ele vai discutir, para mensurar o PIB perfeitamente, tem que ter um Big Brother perfeito monitorando todas as pessoas, todas as empresas. Isso não acontece. Então, o IBGE vai fazer várias aproximações. Então, particularmente, eu não sei se o IBGE sequer se preocupa com os pratos que estão no restaurante, tá legal? Mas, estritamente falando, os pratos deveriam fazer parte do estoque de capital. Tá legal? Agora, a comida, não. O arroz, não. Você pode até, depois vai falar, tem uma coisa que é o estoque de produtos semi-acabados ou que poderão ser utilizados. Então, você imagina o seguinte, tem um saco de arroz na prateleira do restaurante. Ou até a venda no supermercado. Ele faz parte do estoque de mercadorias ou de produtos acabados para serem utilizados, mas o arroz não faz parte do estoque de capital, por conta da natureza dele, de que, por exemplo, o arroz que a gente compra no supermercado, ele se transfere para o bem. Você pega um arroz, coloca na panela, aqueles grãos não estão disponíveis para você utilizar amanhã, tá certo? Então, o arroz para o restaurante, o arroz é um insumo produtivo
mas não é um fator de produção. Enquanto o trabalho é um insumo produtivo e é um fator de produção. A panela que o restaurante usa é um insumo produtivo e é um fator de produção também, porque é capital. Tá ok? Entendi. Obrigada. Aí o Gabriel perguntou assim, a diferença entre o PIB e o PIL é a depreciação. Basicamente, você pega o produto interno bruto, tira dele a depreciação do estoque de capital, você chega no que eu estou chamando aqui de produto interno líquido. E coloquei entre aspas a sigla PIL, porque o produto interno, não é comum você achar a expressão produto interno líquido por aí. Normalmente, toda a conversa, discussão, mensuração é sobre o do produto interno bruto. Mas aí alguém vai dizer, mas o verdadeiro, entre aspas, seria o líquido. Sim, seria uma medida mais adequada do que a sociedade produziu e colocou seu dispor. Mas na prática a gente usa o PIB. Por quê? Porque a depreciação do estoque de capital é um pouco mais complicada. Veja bem, você teria que pensar, por exemplo, uma rodovia que você não fez uma rodovia que a cada 5 anos ela passa por uma reforma. Aí num ano que não tem reforma, qual é o valor da depreciação? Você teria que imputar um valor. Aí basicamente as pessoas, na prática não é feito, né? Então, até onde, agora posso estar errado, eu acho que o IBGE não calcula a depreciação. Alguns economistas fazem estimativas do que seria a depreciação, tá? Mas talvez o IBGE estime depreciação, mas não tenho certeza. Mas até onde eu sei, o IBGE não divulga um produto interno líquido, o que seria equivalente a um produto interno líquido. Perguntas? Aí a Maria, o que esse termo quer dizer? Esse termo seria depreciação, tá? Depreciação de estoque de capital. Basicamente, alguém olhou as rodovias, os prédios, os hospitais, eles se depreciaram e é o que equivale, por exemplo, digamos se estivesse falando em bilhões de reais, 30 bilhões de reais. Então, o que seria o PIL seria 220 bilhões. Mais perguntas? Bom, então voltando aqui para as notas de aula. Então, a gente falou em um dado período de tempo, a gente já falou, o ano, o trimestre, bruto, que foi a discussão que a gente teve agora. Aí, veja, aparece na definição ali naquela bolotinha, o bullet item, está dizendo assim, o produto interno bruto é o valor de mercado. Por que valor de mercado? Porque veja bem, a nossa ideia é mensurar o que é uma sociedade produzida no Brasil. Aí a questão que acontece aqui, imagina o seguinte, se você quiser, o PIB é uma aproximação, você pode interpretar assim, ou é uma medida sintética, simplificada de algo muito mais complexo. Para facilitar, suponha que o Brasil produzisse somente 3 bens, batata, cebola e carne. O que a gente precisaria ter, então, para falar da produção do Brasil, seria um vetor assim, com a quantidade de batata, a quantidade de cebola e a quantidade de carne produzida, tá legal? Mas o que vocês estão cansados de ver é que quando o PIB sai só uma unidade, olha, tantos bilhões, ou tantos trilhões. O que acontece é o seguinte, agora P é o preço do bem em questão. Então, você pega a quantidade de batata, multiplica pelo preço da batata, pega a quantidade de cebola, multiplica pelo preço da cebola, pega a quantidade do terceiro bem, que eu acho que eu falei que era carne, já não me lembro, isso, e aí você soma tudo. Então você pega assim, a produção de batata é avaliada, olha para o valor de mercado dessa produção de batata, olha para o valor de mercado da produção do outro bem, só que não são só 3, né? Um número muito maior. O pessoal tem a mínima ideia de quantos bens a economia brasileira produz. Então, se for pensar, se você fosse descrever detalhadamente a produção da economia brasileira, você precisa de um vetor o quê? Com 100 mil, 1 milhão, 100, é a mínima ideia de coordenadas. Aí, quando você quer comparar de um ano com o outro, como é que você compara 2 vetores com tantas coordenadas? Aí que o pessoal faz, olha para o valor de mercado de cada bem, soma tudo. Tá? Então, você pode interpretar assim, ao multiplicar isto aqui essa quantidade pelo preço do bem em questão, a mesma coisa aqui e aqui, e somar tudo, você facilita ou te permite fazer uma comparação com esse vetor em datas diferentes, ou você quer comparar o PIB do Brasil deste ano com o PIB do Brasil do ano passado, ou também você pode querer comparar o PIB do Brasil com o PIB da Argentina. Você aí compara de localidades diferentes, tá? Ou países diferentes. Perguntas? Então, não? Então, aí eu fiquei aqui, somar batatas com laranja. Você não somar 10 batatas mais 5 laranjas, o que é isso?
15 o quê? Não, o que a gente faz é por preço. Multiplica a batata pelo seu preço, a laranja pelo seu preço e soma e você trabalha com o valor de mercado dos bens e serviços. Perguntas até aqui? Bom, aí tem essa expressão aqui, tem o de todos aqui, ó. Aí que vai ter uma parte complicada. Se for pensar para a capturação do PIB, veja bem, para isso ser feito de forma absolutamente precisa, o que teria que ter? Teria que ter uma espécie de um Big Brother super poderoso, milhões de Big Brother fiscalizando todas as empresas de forma perfeita, todas as... Mesmo que fosse uma empresa pequena, todos os restaurantes, todos os estabelecimentos comerciais, todos os salões de beleza, todas as grandes empresas estariam sendo, em seus vários setores, sendo monitorados perfeitamente. Evidentemente, isso não acontece. Então, acaba sendo, na prática, uma estimativa. Além do mais, você deveria também levar em conta que a economia informal, ou seja, aquele pessoal que trabalha não é registrado, por exemplo, camelôs, ou então, assim como eu já falei, aqueles profissionais bombeiros, mestres de obras, pintores que não estão registrando. Então, você contrata a pessoa e paga alguma coisa para ela, como é que o IBGE vai apurar isso? Né? E aquilo que nós chamamos também de atividades domésticas, ou também poderia dizer produção doméstica. O que eu estou querendo dizer? Daqui um exemplo bem claro. Lembra? Nós estamos querendo mensurar tudo que nós produzimos. Então, suponha, facilitar, estamos no mundo pré-pandemia, que eu regularmente saía da minha casa com uma sacola de roupa suja nas costas, largava na lavanderia e voltava, dali a uma semana, voltava lá e pegava a roupa limpa e passada. Isso entraria o serviço de lavagem da roupa deveria entrar no PIB. Está claro para todo mundo? A lavanderia me prestou um serviço. Alguém tem uma dúvida até aqui? Não? Bom, agora aí, suponha que um belo dia, eu não quero mais ir nessa lavanderia, me aborreci, alguma coisa aconteceu, sei lá. Ao invés de, eu pego aquela minha sacola de roupas, ao invés de levar para a lavanderia, pego uma máquina de lavar roupa aqui em casa, abro, jogo a roupa lá dentro, fecho, boto sabão, aperto, aí penduro, aí faz conta que eu passo também, e sai igualzinho. Então, assim, aquela sacola de roupa que toda semana eu levava para a lavanderia, digamos, pagava R$50 pelo serviço, um dia eu paro de levar para a lavanderia e passo a lavar em casa. Faz sentido dizer que o PIB da economia caiu? Porque eu parei de levar a sacolinha de roupa suja para a lavanderia? O que vocês acham? Eu vou responder, não faz. A produção é a mesma. A gente estava falando de um serviço de lavagem de roupa que eu estava contratando a lavanderia para fazer, agora eu estou fazendo dentro da minha residência. Então, se for pensar, dentro de uma residência, enquanto você compara o que você faz em residência, você poderia comprar fora, por exemplo, preparar comida. Por exemplo, antes da pandemia, eu almoçava com muito mais frequência em restaurante, agora eu cozinho em casa muito mais, né? Então, quando você está preparando pegando carne, arroz, você está fazendo o que você poderia estar contratando de um restaurante, né? Isso deveria também ser computado no PIB. Evidentemente que, como eu falei, precisaria de um Big Brother perfeito para apurar isso, né? Não tem. E a outra coisa que inclui qual o valor que você imputa, por exemplo, quando eu compro uma refeição, por exemplo, no iFood, peço para chegar aqui em casa, tem um valor lá definido, digamos, R$50 aquela refeição. E aquela que eu fiz aqui em casa, qual o valor final dela? É mais difícil, porque ela não foi levada ao mercado, né? Não foi vendida nem comprada. Tá? Mas isso deveria ser mensurado também. Na prática não é. Tá? Perguntas? Eu dei exemplo aqui com lavagem de roupa e refeição. Você pode pensar muito mais coisa que é feito numa casa. Por exemplo, faxina, às vezes criança pequena, alguém contrata uma babá, uma cuidadora, alguém para ajudar a cuidar de criança, esse tipo de coisa. Tudo isso faz diferença. Deveria ser levado em conta. Tá? Perguntas até aqui? Não tem, então vamos em frente. Aí, em algum momento, ali na definição, a gente fala em bem serviço, como eu já mencionei, os serviços são intangíveis. Bem, uma refeição, um livro,
um saco de milho. Serviços intangíveis, como corte de cabelo, sessão de cinema, consulta médica. Tá? Agora vem o truque aqui, que às vezes as pessoas ficam em dúvidas. Tem dúvidas ou ficam em dúvida? Por que essa qualificação? Que, veja bem, aparece aqui no começo da segunda linha da definição, palavra finais. Ou seja, bens e serviços finais. O que isso quer dizer? A gente não quer fazer dupla contagem, tá? Então, suponha que alguém compra um automóvel por 50 mil reais, um carro. Por 50 mil. É um bem final. Chegou para o consumidor, é um bem final. Agora, certo que o automóvel, normalmente ele vem com 5 pneus, os 4, um carro de passeio comum e mais o step. Como é que a gente contabiliza esses 5 pneus? Veja bem, o nosso objetivo é evitar dupla contagem. Então, a gente não quer colocar no PIB o carro completo e os 5 pneus, porque senão teria dupla contagem. Que, veja bem, naquele valor de 50 mil do carro já está embutido lá dentro o valor dos pneus. Está claro que se é o carro da Volkswagen, a Volkswagen comprou esse pneu da Pirelli, da Goodyear, sabe, sei lá de quem. Todo mundo está acompanhando? Alguém tem uma dúvida até aqui? Então, nesse exemplo, que está ali no quadro, os 5 pneus que nós estamos falando, que estavam no carro que alguém acabou de comprar, são bens intermediários, que são utilizados para a produção de um novo bem. Então, bem intermediário é aquele que é utilizado na produção de um novo bem. Então, os bens intermediários não entram no cálculo do PIB. Podendo dar outro exemplo. Por exemplo, um saco de arroz que um restaurante vai utilizar, se você coloca no PIB a refeição completa que o restaurante está servindo, você não deveria incluir aquele saquinho de arroz que o restaurante comprou. Não, você não deveria incluir a carne. Se você olha para a refeição, o prato que o restaurante, a refeição que o restaurante, as refeições que o restaurante está servindo, você não deveria colocar no PIB as refeições e o arroz, a carne que o restaurante comprou. Você bota só as refeições. Perguntas até aqui? Agora, isso é uma coisa importante. Tem que ter em mente, então a gente não quer dupla contagem, então são bens finais, são só aqueles. Foram para o consumidor. Pode interpretar assim, para o consumidor final. Enquanto, não, mas aí alguém você pode dizer, não, mas a Volkswagen é uma consumidora da Pirelli. Não, a gente vai falar um consumidor aqui, famílias, indivíduos, pessoas. Bom, mais uma coisa agora. O que define se um bem é final ou não é um atributo físico. Você não pode pegar e dizer que todos os pneus são bens intermediários. Você pode pensar até o seguinte, suponha que um pneu idêntico a esse 5 que aqui estão foi vendido para uma pessoa que comprou de um borracheiro na beira da estrada, porque o seu pneu furou, não furou muito grande, teve que trocar. Então, eu tinha, por acaso, o mesmo carro, usava o mesmo pneu, comprou exatamente um pneu do mesmo modelo, mesmo idêntico a um desses 5 aqui. Esse pneu, nesse exemplo aqui, é um bem final, porque foi comprado por um consumidor. O sujeito na beira da estrada que estava tirando que o pneu dele furou, ele parou, chegou ali no borracheiro, esse furo, rasga aí no pneu, meu cara. Fizer uma emenda aí, daqui a pouco rasga ele. Então tudo bem, me dá aquele pneu novo que você tem ali na prateleira, pendurado ali. Tá? Esse pneu é um bem final, porque foi para o consumidor. Perguntas? Ninguém vai protestar? Ninguém vai pedir para tirar uma dúvida? Então vamos em frente, que nós ainda temos 20 minutos de aula. Então a ideia de você olhar só para os bens e produtos finais é evitar a dupla contagem. Tá?
Porque não faz sentido você dizer, só para não ver, no caso aqui do... Poderia ter esse exemplo que é bom. No caso do carro, que o sujeito comprou por 5 pneus, dentro do valor que ele pagou 50 mil, já está embutido lá dentro o custo, o gasto, tudo que foi feito para ele disponibilizar aqueles 5 pneus, tá certo? Então não faz sentido você comprar o carro mais os pneus do automóvel. Computa o carro inteiro. O carro inteiro engloba os 5 pneus. Ao passo que o pneu, então o carro é um bem final, os 5 pneus que estavam no automóvel não fazem parte não são bens finais. Ao passo que aquele pneu que foi vendido na borracharia na beira da estrada é um bem final. Ele chegou para atender uma necessidade do consumidor. Era a reposição, também a reposição de ouro que rasgou, mas foi um bem final. Tá? Perguntas até aqui. Aí, então, no começo da página 2, tem essa frase antecedida por um asterisco. Bens, sejam eles intermediários ou finais, ou seja, todos os bens, sejam eles intermediários ou finais. Porque, basicamente, inclusive, antes de ele ser vendido, você não vai saber se esse bem é intermediário ou final, né? Muitas vezes, às vezes vai saber, às vezes não, mas pode não ser, por exemplo, um pneu. Um pneu que está parado lá num depósito da Goodyear, que é a fabricante de pneu. Esse pneu que está parado lá no depósito da Goodyear, para ser distribuído, vai ser um pneu final, vai ser um bem final ou intermediário, onde a gente não sabe. Se aquele pneu sair dali for para uma montadora, for para a Volkswagen, Volkswagen colocar no carro, que ela vai entregar mais à frente, aquele pneu é um bem intermediário. Mas se aquele pneu que está no depósito da Goodyear sair do depósito da Goodyear e for parar numa borracharia, que lá na frente vende esse pneu para alguém que precisa trocar os pneus do automóvel, aquele pneu será um bem final. Tá? Mas então, todos os bens, sejam eles intermediários ou finais, que são incorporados aos estoques, entram no cômputo do PIB. O que eu estou querendo dizer? Pensa assim, estamos mencionando o PIB anual. Então, tem uma... Para facilitar, pensa que no processo de apuração do PIB, a gente está olhando o que aconteceu num dado supermercado, num lugar qualquer no Rio de Janeiro, ou em outro local. Tem uma pergunta do Vinícius. Eu não entendi o que você quis dizer com ociosos, que ainda não estão sendo utilizados, Vinícius, é isso? Estão parados na prateleira? Sim, vão entrar. Vamos ver se o exemplo que eu vou dar deixa claro. Imagina o seguinte, você está olhando para o que está acontecendo no processo de apuração do PIB, está olhando o que está sendo num supermercado qualquer no Rio de Janeiro. Supermercado Pão de Açúcar, uma loja daquela rede Pão de Açúcar. Aí, para facilitar, supõe o seguinte, no dia 1º de janeiro, 0 hora, quando está começando o ano ali, uma coisa bem, vou simplificar bastante. As prateleiras do Zona Sul estão completamente vazias. Tá legal? Totalmente vazias. Não tem nada lá. Aí começa o ano, o Zona Sul vai vendendo, chegam umas coisas, ele vende, vai enchendo as prateleiras, esvaziando, assim vai. Aí fecha do dia 31 de dezembro, à meia-noite, as prateleiras do Zona Sul não estão vazias. Se elas estivessem totalmente vazias, você basta para saber o que é para fim de apuração do PIB, bastaria você olhar tudo que o Zona Sul vendeu. Ou Pão de Açúcar, sei lá, esse supermercado vendeu. Mas o diabo é que às vezes pensa o seguinte, a prateleira estava vazia, vendeu algumas coisas e fechou o ano com as prateleiras não estão vazias. Pode dizer cheia, tem coisa, as prateleiras estão cheias de mercadoria. Tá? Então, veja bem, aquelas prateleiras, aqueles bens que estão na prateleira, você pode pensar o seguinte, eles foram produzidos ao longo do ano e colocados ali, eles fazem parte do esforço produtivo da sociedade. Então, esses bens que você colocou na prateleira, mas ainda não usou, as pessoas vão comprar, vão utilizá-los, provavelmente vão utilizar mais frente, a menos que tenha que jogar fora, porque passou o prazo de validade, vão ignorar essa possibilidade. Eles fazem parte do nosso esforço produtivo, tem que entrar no cômputo do PIB. Então,
eu dei um exemplo aqui, eu falei, a prateleira está vazia, no fim do ano ela está cheia. Na verdade, o que você faz é, você olha a chamada variação de estoque. Pensa assim, apura o valor daquilo que tem na prateleira, 500 mil reais. Fecha o ano com bens na prateleira valendo 600 mil, tem uma diferença de 100 mil que faz parte do PIB. Tá legal? E não é só o que está na prateleira, à vista do consumidor, não. O que está nos armazéns, o que está nos pátios, aguardando para ser transportado, também vai. Tá? Isso entra, inclusive, você coloca, inclusive, produtos semi-acabados. Então, imagina assim, uma montadora de automóvel que estava com um pátio vazio no começo do ano, fecha o ano com, digamos, 10 carros, pela metade parados no pátio, deveria ser imputado um valor àqueles carros semi-acabados, que eles fazem, e isso ser levado em conta no PIB. Tá legal? Perguntas? Professor, sobre a questão da dupla contagem, um exemplo. Que nem tá aí, tem 5 pneus. Uhum. Esses 5 pneus já foram computados. Você me vende um. Vai contabilizar de novo? Não, e é o próximo ponto. Peço que você aguarde um pouquinho. Tá bom. Tá legal? Então, assim, antes de responder a pergunta da Maria Eugênia, essa questão de incorporação estoque. Alguém quer fazer uma pergunta? Tá. Então, seja claro, a palavra estoque é usada aqui, a gente tem assim, a palavra estoque de capital, total de capital, rodovias, maquinário que está disponível, tem também estoque de bens e produtos acabados ou semi-acabados, que é basicamente falando, aquilo que está na prateleira. É o estoque, a palavra estoque no sentido mais usual, né? Que a gente utiliza aqui em português. Em inglês tem 2 palavras para isso. Stock, que é no sentido de estoque de capital, e tem a outra, inventórios. Que é o sentido de estoque de mercadorias. Inclusive, não sei se você já viu, se algum dos seus chegaram a ver a expressão fechada para inventário, loja fechou para inventário. Alguém já viu essa expressão? Já ouviu falar disso? Sim. É basicamente que a loja fecha para apurar tudo que tem lá nas prateleiras, ali no depósito, tá? Para inventário, não é do que tem inventário, mas é relacionado, parecido. Quando alguém morre, faz um inventário, avalia os bens, lista os bens da pessoa e faz uma avaliação, né? Basicamente, então, vem daí. Aí acaba que aqui no quando o brasileiro acaba usando a palavra estoque para as 2 coisas, né? O estoque em português, tá legal? Bom, então agora eu vou passar para esse ponto aqui de produzidos, que acho que vai contemplar a pergunta da Maria Eugênia. Compra ou venda de produtos usados não impacta o PIB. Por exemplo, se eu pegar esse meu relógio que está aqui e vender para alguém, esse relógio aqui, vender para alguém agora, isso não tem nada totalmente irrelevante para o PIB. Porque esse relógio não foi produzido. Tem esse relógio há anos já. Não foi produzido agora. Tá certo? Então, dito isso, acho que agora eu posso responder a pergunta da Maria Eugênia. Basicamente, eu comprei um automóvel vem com 5 pneus. Eu não quero step, eu vendo o 5º pneu, isso é irrelevante para o PIB. Ok? Entra no PIB a produção. Simplesmente algo que já está pronto e passa da pessoa A para a pessoa B ou da firma A para a firma B, não deveria fazer diferença. Tá? Eu respondi, Maria Eugênia? Sim? Ah, tá. Botou no chat. Obrigado. E vem o último ponto aqui, comentário, que a gente fala de valor todos os bens e mercados finais produzidos em um país. É usual, a gente fala do PIB do Brasil para os Estados Unidos, mas não é uma regra geral. Por exemplo, você pode falar do PIB do estado de São Paulo, PIB do estado de Minas, PIB do estado do Rio de Janeiro, e também inclui de cidade, ou por continente, ou até do mundo. Você fala PIB mundial, ou PIB da Europa, e assim, PIB asiático, e assim vai. Tá? Perguntas? Não? Então, agora a gente vai entrar nessa sessão aqui. A igualdade entre renda, produção e despesa. Vamos ver se a gente consegue cobrir isso aqui nesses 10 minutos finais. Ou pelo menos começar. Então, chama a atenção o seguinte. Importante, este livro não tem uma sessão com este título, ou seja, aqui nós estamos efetuando um pequeno tiro, ou seja, fora do livro. Tá? Tudo que está nessa sessão das notas de igualdade entre renda, produção e despesa, não tem no livro.
Adicionei por minha conta. Então, peço, considere uma economia fechada sem governo, no qual existem duas firmas. Economia fechada é que não transaciona com o resto do mundo. Sem governo, uma sociedade bem simples não tem governo. Aí, não existe economia fechada, sim, o Brasil transaciona com a Argentina, com o Uruguai, com os Estados Unidos, com a Europa. Existe uma economia fechada no mundo. O planeta Terra. O planeta Terra é uma economia fechada que ela não transaciona com mais ninguém. A Terra não transaciona com Marte ou com a Lua. Tá? Então, Terra é uma economia fechada. Você pode também imaginar um grupo de pessoas que vivem isolado, por exemplo, no Ártico ou no meio da Amazônia, se não tiver contato com mais ninguém, eles constituem uma economia fechada. Então, uma economia fechada sem governo, por simplicidade, existem duas firmas, que eu estou chamando de firmas 1 e 2. Então, eu digo, denote o valor da produção final, da produção de bens intermediários, ou seja, final é que vai para os consumidores, intermediário é o que uma firma produz e vende para outra. Pode até ser zero, mas pode acontecer da firma 1 vender alguma coisa para 2 e vice-versa. Da folha salarial, ou seja, total de salários que cada uma empresa paga, e total dos lucros, por respectivamente Y, X, W e L. Então, vamos lá. Y, produção final. X, produção intermediária. Tudo em valores monetários, tá? W, total de salários. E L, o total de lucros. Então, eu coloco, agora eu vou passar aqui para as notas de aula e começar a escrever aqui. Eu gosto de escrever as equações. Então, a gente tem essas seguintes duas igualdades. A produção da firma 1 total, que vai ser a final mais intermediária. Então, X12, o 12 quer dizer o seguinte, produzido pela firma 1 e comprado pela firma 2. Então, essa soma aqui é a produção total da firma 1. Vai ser igual ao quê? Basicamente, é a total de receita da firma. Ela vai utilizar para pagar salários, possivelmente, pode até ser zero. Esse X12 e o X21 podem ser zero, mas não sei se são ou não. Possivelmente, ela vai comprar alguma coisa da firma 2. Então, vamos lá. O que é X21? X21, produzido pela firma 2 e aproveitado, comprado pela firma 1. E aqui os lucros pagos pela firma 1. Inclusive, se não está claro, você pode imaginar o seguinte, o que é o lucro da firma 1? Vai ser a receita total, ou seja, o valor de toda a produção que ela vendeu, menos as despesas, que seriam salário mais aquisição de bens intermediários, tá legal? Então, basicamente, você pode pensar o seguinte, essa linha que aqui está só está dizendo o lucro é igual a receita total menos todos os pagamentos efetuados pela firma 1. Tá, ok? Vou ter mais. Pergunta até aqui? Então, a gente tem uma igualdade semelhante para a firma 2. A produção total dela, que é dada pela produção final de bens finais, mais a produção intermediária, que é o que a 2 produz e vai para a firma 1, que é X21. Então, esse X21 que aqui está o mesmo que esse outro aqui, exatamente a mesma coisa. Vai ser igual a folha de salarial da firma 2, mais aquilo que ela compra da firma 1, que é esses 12, que é o mesmo que ali está, mais L2. Perguntas até aqui? Aí eu faço o seguinte comentário aqui. Acompanhar o argumento matemático, preocupe-se principalmente se cada passo está correto, porque de cada passo, muitas vezes, somente ficará claro no final do argumento. Então, eu vou dizer o seguinte aqui, eu vou fazer algumas continhas. Você pode... por quê? Aguarda. Por quê? Só vai ficar claro, possivelmente, no fim. Eu vou fazer algumas coisas para nos levar ao lugar que eu gostaria de chegar. O que você tem que se perguntar à medida no meio do desenvolvimento da matemática é se o que eu estou fazendo está correto, se eu posso fazer. Então, por exemplo, eu coloco aqui x igual a 5, y igual a 7, e aí eu escrevo aqui embaixo x mais y igual a 18, você tem que perguntar se está correto? Não, está errado, porque x igual a 5, y igual a 7, a soma de x com y é 12, né? Então aqui eu errei. Tá? Agora, o porquê que você está fazendo isso? Aguarde um pouco. Então, eu vou pegar, o que eu estou dizendo então agora é o seguinte, eu vou pegar essas duas linhas e somar as duas igualdades, fazer a chamada soma membro a membro, e tem o desenvolvimento completo nas notas de aula, aqui eu vou pular, e já, vamos dizer como, os senhores já fizeram por curso de matemática, isso aqui para os senhores é absolutamente trivial. O que acontece?
Teve igual para vocês, mas não para mim, porque o mouse sumiu. Ele estava lá em cima. Observe, na hora que você somar, este sujeitinho aqui vai cancelar com esse aqui, não é? E este outro aqui vai cancelar com este outro. E você vai ficar, então, com o seguinte, quando você só fez a soma membro a membro. Y1 mais Y2 vai ser igual a W1 mais W2 mais L1 mais L2. Todo mundo concorda? Alguém tem uma dúvida sobre isso? Alguma dúvida sobre isso? Isso aqui é importante, fundamental. Eu dizer bem em cima, deixa isso bem claro. E aí... Eu não. Oi? A princípio, sem dúvidas. Tá, aí aqui, quando aparece essa linha, eu coloco um sinalzinho. Essa seta dupla implica. É diferente dessa aqui, que é para de limite, né? Implica dizer, essa setinha assim, quer dizer, se o que está do lado esquerdo é verdade, o que está do lado direito é verdade, onde eu coloco assim W mais L, e chamo isso aqui de expressão 1. Onde o Y é a soma do Y1 com o Y2, o W então, é a soma do W1 com o W2, e o L é a soma do L1 com o L2. Então, o que é... Nós podemos também olhar na linha anterior. Olha só o que essa linha anterior deixa claro. A produção de bens, o valor da produção de bens total de bens finais da economia, que veja bem, os intermediários foram cancelados, o valor da produção de bens finais é igual à soma dos salários com a soma dos lucros. Então, o valor total da produção, inclusive isso aqui não é Deus, isso aqui é o PIB dessa economia, é bem simples. É igual a salário, soma de todos os salários mais a soma de todos os lucros. Então, aquilo que nós chamamos de renda, senhores, realmente não é uma coisa que eu falo só para ser chato, não. É realmente está associado à produção. E aí, vou pensar depois, agora que a gente viu isso, não era surpreendente. Que, veja bem, como é que as empresas pagam salário? É um ato de boa vontade do capitalista? Ou do empresário? Usa a tecnologia que você quer usar? Não, tem que ter produção. Se a empresa não está produzindo nada, está parada. Por exemplo, pandemia, fecha tudo. Fica 6 meses parado. Ops. Como é que a empresa vai pagar salário? Até o dia que você tem uma reserva no banco, a empresa pode pagar por 1 mês, 2, mas uma hora acaba, né? Uma empresa que não opera não tem como pagar salário, não tem como pagar lucro, nada. Ela precisa operar, ou seja, ela precisa produzir para remunerar o trabalho, remunerar o capital, pagar impostos e outras coisas. Perguntas até aqui, gente. Professor, o que significa o X12? Porque o X21 é produzido pela 2 e usado pela 1. E o 12... Isso. O 12 é o contrário, produzido pela 1 e usado pela 2. Ah, sim. Obrigado. Tá? Mais perguntas? Professor, por que a gente desconsidera o X mesmo? Por que você cortou eles? Que veja bem, se você nas notas de aula está feito com mais detalhes. A gente tem um passo intermediário aqui, ó. Que se eu tivesse feito membro a soma completa, eu teria aqui mais x12 mais x21. Concorda? Concorda? A soma disso tudo aqui. Mas você consegue ver, né? Aí teria assim, W1 mais W2 mais x21 mais x12 mais L1 mais L2, tá legal? Então, você pode cortar agora aqui. Ao invés de cortar como eu cortei ali, você poderia cortar nesse momento. Nas notas de aula tem esse passo. Você corta isso aqui com isso aqui. Só a ordem que está diferente, tá legal? Ah, entendi. Obrigado. Nada. Então, mais perguntas, senhores. Então, 16h30. Eu estou parando neste momento. Vou interromper a gravação. Desde que eu acho o mouse, achei.